Boa noite, estamos iniciando a nossa live da semana, que hoje será num dia diferente, quarta-feira, estamos iniciando aqui pelo Instagram. Então, se você está acompanhando essa live pelo YouTube, não esqueça de curtir o canal, se inscrever, aqui também no Instagram, curtir, comentar, né? O tema da live de hoje é indecisão, e esse é um tema em que normalmente eu não recebo informações antes, né? Eu nunca sei o que vai acontecer, mas nessa eu estou desde a tarde sendo preparada para este conteúdo, porque ele é um pouco diferente do que normalmente a gente está acostumado a pensar sobre indecisão, certo? Então eu vou começar aqui falando o nome das pessoas que a espiritualidade selecionou e que vão representar grupos. Não sei exatamente se a palavra grupos hoje ou se reflexões, vamos ver, né? É muito interessante esse tema, é muito interessante, vocês vão ver. Então vamos lá. Quais nomes estão aqui hoje? São 7 nomes. Eu tenho o nome aqui de Luz Amabel Sacramento de Araújo, Lívia Couto Ferraz Freitas, Nelce Moreira Marques, Luana Farias Lemos, Cristiane Luceli Eisenman da Cunha, Fabiana Pereira da Silva e Ismar Lima Pereira. Tem várias pessoas aqui hoje que é a primeira vez. Então, vou passar aqui enquanto o pessoal tá chegando. Vou dar boa noite para quem já chegou. Olá, Ivani. Oi, Denise, Patrícia Neri, Mônica, Lívia, seu nome tá aqui. Ju Ranzani, Bianca Suzy, boa noite, boa noite. Lorane, boa noite. Thaís Lurier, Tabata, Jorge Anderson, Daniele, Camila, Cristina Bittencourt, sejam todos bem-vindos. Então, antes de a gente entrar nos grupos hoje, nós teremos um pouco de uma fala da espiritualidade a respeito do tema, tá? Então, hoje eles querem manifestar algumas coisas antes, que às vezes, no caso de hoje, vai ser mais importante para a egrégora, a Irmandade Rosa Dourada, do que propriamente os grupos, né? Os grupos são... O que eles estão falando aqui? Eles estão usando um termo orientação. Daqui a pouco eu entendo como é que vai ser isso. Vou tomar minha aguinha aqui. Vamos lá. O que acontece referente a esse tema? Como é que funciona isso? Nós somos seres dotados de livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? Significa que a todo momento mesmo, nós estamos fazendo escolhas. E a nossa vida, ela acontece dentro das escolhas conscientes ou inconscientes que a gente faz. Porém, tudo o que a gente vive, sem exceção, não há nenhuma exceção, é uma escolha, certo? Às vezes é uma escolha madura, às vezes não é uma escolha madura. E hoje nós vamos falar da indecisão, não daquela indecisão assim, ai, não sei se hoje eu tomo café ou tomo chá, ai, não sei se eu troco de emprego, não nesse sentido. Eles usaram o termo aqui, minucioso. Não é bem assim, é um pouco mais profundo do que isso, né? A gente vai trazer isso para uma interpretação mais energética, uma interpretação voltada ao conhecimento, à espiritualidade, visto que o grande objetivo de uma pessoa, né, de todas as pessoas, é aprender a fazer boas escolhas para si. E o que são boas escolhas para si? São escolhas que estão alinhadas ao coração. Portanto, aqui começa a primeira grande estrutura desta tese. Eu vou usar a palavra dessa tese, é quase uma tese, dessa live.
primeira grande estrutura, vamos dizer assim, é entender que, vamos lá, o coração sempre sabe o caminho. A única indecisão que a gente tem é da mente. Então a gente vive numa eterna dualidade entre mente e coração, sendo que o coração conhece o caminho e a mente ela acha que ela conhece o caminho. Ela acha que ela conhece. E existem seres, pessoas que são guiados somente pela mente e nada pelo coração, e existe um grupo de pessoas que estão encontrando o equilíbrio entre mente e coração, certo? O coração sempre sabe o caminho. Sempre. A nossa alma é extremamente inteligente. Ela sempre sabe a verdade das coisas. Mas nem sempre, digamos, que a gente consulta a verdade da nossa alma. Como é? Vamos por esse ponto. Porém, a nossa mente, né, o nosso lado racional, ele trabalha melhor quando está alinhado à vontade do coração. E seja feita a tua vontade. Qual vontade? Do coração. Porque coração é por onde nós temos a conexão com o divino. Sabe esse fiozinho que puxa lá? E seja feita a tua vontade. Entenderam como é que funciona? Certo? Isso pode ser uma trindade, né? Mente, coração, espiritualidade, divino, Deus. Então, é uma maneira de interpretar, né? Há uma sabedoria inata em todos os seres humanos. Não tem uma pessoa e na outra não tem. Mesmo que ela seja médium ou não seja médium, não é sobre isso. A questão é que cada indivíduo precisa, né, ou pode, precisar é muito forte, né, mas pode buscar como alinhar a sua verdade interior. E aí, uma das formas que eles utilizaram para me explicar sobre esse processo foi utilizando um arquétipo. O que é um arquétipo? É um símbolo. Qual é o símbolo? Este símbolo aqui, ó, que vocês estão vendo. Estão vendo aqui? Essa imagem bonitinha que tem aqui, ó, né, ao nosso lado masculino, feminino, que é o masculino e feminino, seria a razão e a emoção, yin e yang, Deus, aquela conexão, né, e a luz que tá aqui, que é o sol, certo? Por mais que a gente tenha as montanhas aqui, a gente tá falando desta carta aqui. Nesta carta aqui, quando a gente pensa nela na cultura egípcia, no tarô egípcio, ela se chama exatamente a indecisão. E quem lê cartas de tarô aqui, com esse tarô aqui que a gente tá vendo, com esse arquétipo, né? Normalmente fala dessa carta como as escolhas, né? A gente tá vivendo um processo de escolha. E aí, a reflexão que a espiritualidade traz referente a isso na verdade, nós estamos vivendo um processo de autoconvencimento. Por quê? Porque, na verdade, a gente já sabe a escolha. Por quê? Porque o nosso coração sabe a escolha. Mas a nossa mente pode nos autossabotar daquela escolha que a gente já sabe. E aí, agora a gente vai começar a entrar em algumas palavrinhas-chave. Por exemplo, autossabotagem. A autossabotagem está dentro desse grande núcleo chamado indecisão. Mas a indecisão nunca é do coração. O coração sempre sabe o caminho. Todas as pessoas que consultam o coração, elas sabem exatamente o caminho a seguir. O coração, ele é a bússola. Então, não há indecisão. Agora, eu posso ter uma autossabotagem. Eu posso ter medos, não posso ter medo? Eu posso ter teimosia, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já entendi que esse é o caminho da minha alma, eu já entendi que essa é a minha essência, porém, contudo e entretanto, eu teimo, eu não vou fazer, porque eu não sei se vai dar certo, porque meu coração é louco, onde já se viu a espiritualidade querer que eu faça isso, não é mesmo? Então, nós temos digamos assim, um espaço entre o coração e a mente, e aquilo que a gente vai chamar de indecisão está no espaço puramente mental. Deu para compreender isso?
Pronto, então o nosso desafio sempre é, número 1, acalmar a mente para que ele possa ir lá, ó, consultar o coraçãozinho aqui, ó. Lá, isso que você quer, atenção, seja feita a tua vontade. Vou trabalhar para fazer a tua vontade, aqui é o coração. A tua vontade, a minha energia vai para fazer aquilo que é divino. Entenderam? Gostaram da minha explicação? É assim. Então, dúvidas, indecisão, entre aspas. Dentre esse buraco, né, esse espaço aqui entre o meu coração que conhece o caminho e aquilo que a minha mente tem aqui, existem os medos. E o medo, né, são as formas não amorosas da gente se manifestar. Então, quanto mais amoroso uma pessoa é, mais ela vai seguir pelo coração. Quanto mais egóica ela é, mais ela vai seguir pela mente. Então, todas as pessoas que falam, eu vou pela minha mente, é ego. Por quê? O ego está tentando proteger esta pessoa aqui, né, dessas dores que estão aqui no meio, certo? Portanto, hoje a nossa live, como sempre, né, ela vem trazer uma luz no que cada pessoa, de modo individual, pode observar neste caminho entre a razão e a emoção, nesse meio aqui em que a minha razão não consegue conectar e dizer a frase, seja feita a tua vontade, entende? O que tem aqui no meio que atrapalha este caminho de entrada no coração? Então, a indecisão que a gente vai tratar está aqui na sintomática, digamos assim, certo? Neste meio do caminho. E aí que tem impedido algumas pessoas de cumprirem as ordens do coração. Porque o coração, muitas vezes, ele é teimoso também. Eles falaram, não é só a mente que é teimoso. Não quer dizer, isso significa o seguinte. Vamos supor que eu vou lá e aí eu tomo uma decisão de fazer uma coisa que não estava no meu coração, mas estava na minha mente. Aí tem muita gente que pensa, tomei uma decisão, vou seguir por essa profissão aqui, né? Aí o coração vai ficar aqui, ó. Oi, tudo bem? Oi, eu tô aqui. Ele vai permanecer falando. E o incômodo que a gente sente na vida muitas vezes é um lembrete da nossa alma de falar: oi, você não esqueceu nada aqui não? Oi, coração, essência, alô, Deus, oi, tudo bem? Você tá esquecendo alguma coisa aqui? E aí fica um incômodo que pode vir a se tornar questões de incômodos, inclusive em níveis emocionais e mentais. Dependendo do tamanho do desvio que aquela pessoa dá, né? O coração tá aqui, ó. Aí eu faço assim, ó. Oi! Quando eu começo a trilhar e andar ao redor, mas eu não miro nele, eu começo a fazer o quê? Desvios, certo? E esses desvios, eles podem ser graves ou menos graves, tá? O fato é, se eu vivo numa realidade de incômodo com a minha saúde, por exemplo, muita ansiedade, ataque de pânico, depressão, né? Não tô dizendo para vocês que esse tipo de situação é uma doença espiritual, energética e não multiprofissional como ela é. Ela é uma série de muitos sistemas. Mas, quanto mais longe uma pessoa vive disso, mais ela tende a se auto-sabotar, por exemplo, na alimentação, por exemplo, nos aspectos da saúde, e quando você vê o corpo físico já não aguenta tamanho desvio. Nosso corpo físico, ele sente. O corpo também quer viver abundantemente. Ele também quer viver feliz, também quer ser bem alimentado, também quer viver o amor, também quer dar luz ali das famílias, também quer dar luz ali nos projetos. O corpo é a nossa estrutura de realização. Então, se a gente está se afastando dos nossos propósitos, o que acontece com o corpo? Ele também tem uma inteligência. Ele começa a sofrer porque a gente mesmo se auto-sabota. Entenderam a reflexão? Interessante, né? Eu vou mostrar uma outra carta para vocês que ilustra
um pouco disso, só que de outra maneira. Essa carta aqui, ela é chamada no tarô como a carta chamada o Diabo. Aí vocês estão vendo aqui que tem novamente uma mulher, um homem, e eles estão presos por uma corrente a uma figura, né? Aqui, normalmente, reparem, ó. Lá em cima tem o sol, Deus e os anjos. Aqui tem o quê? Aqui tem os vícios. Aqui tem os desejos carnais. Aqui tem aquelas coisas que são puramente do ego. Reparem como eles estão presos, né? Repare o poder que essa imagem tem aqui, ó. Aqui nós estamos presos nos desejos, né? Estamos presos nas situações que nos levam muitas vezes a viver o lado visceral da vida. Entendeu? E aí até eles estão dizendo uma coisa, não que uma pessoa não possa viver o lado visceral da vida, mas de preferência que esse lado visceral da vida esteja conectado ao coração. Viver um amor verdadeiro, um amor de verdade, aquele que vem de dentro para fora, aquele que traz à tona todas as boas virtudes que a gente tem, é viver visceralmente. Isso pode ser vivido, eles estão falando transparente, mas pode ser vivido na matéria. Pode não, deve. É isso que a gente precisa observar. Nosso papel enquanto encarnados é materializar as coisas. Não é viver de luz, não. É materializar as coisas na nossa vida. Eles viveram materializar a luz. Ter as escolhas luminosas. Como é que a gente tem uma escolha luminosa? Atrelado ao nosso coração. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Essas dúvidas e indecisões seriam também uma forma de resistência? É uma forma de resistência. E essa resistência, ela pode ter alguns estágios, tá? Eu vou citar 2 aqui para vocês. Ou 3, não sei como é que eles vão organizar aqui. O que acontece? Eu posso ter um estágio chamado a negação. É quando um novo caminho se apresenta na minha frente, vamos supor, um caminho luminoso se apresenta na minha frente, mas eu nego aquele caminho, porque, primeiro, que eu não reconheço, começa por aí, muita gente não reconhece que é um caminho bom. Segundo, que a gente não se acha merecedor daquele caminho bom, né? Isso aqui é extremamente comum. E terceiro, que eu não me acho digno mesmo de ter força, no sentido de eu não tenho força para fazer aquilo. Não sou capaz de fazer aquilo, né? Então, algumas coisas. E existem pessoas que vão migrar do que a gente vai chamar aqui da negação das coisas para a rendição. E aí a gente faz essa trajetória. No processo de rendição, é como se muitas vezes a gente fosse ser testado, entendeu? É tipo assim, você tem certeza do que tá fazendo? Eles estão mostrando a imagem aqui de Jesus no monte, sendo, ó, olha aqui, ó. Mas você tem certeza? Você não vai usar o seu poder? Prova pra mim que você tem um poder. Entenderam? Pronto, nesse processo é assim. Até que a gente possa chegar numa situação de alinhamento. Na verdade, aqui é só um alinhamento. A gente não vai deixar a razão de lado. Pelo contrário, a razão, a mente vai dar força para a decisão. Então, sim, autossabotagem, medo e resistência estão no caminho da indecisão. E a indecisão, como eles falam, é puramente mental e nada mais. Na dúvida, vai pelo coração. Agora, a questão das pessoas é, o que existe entre a minha mente e o meu coração? Pode existir um buraco, um fosso muito escuro, tá? Pode existir, tem pessoas que têm uma séria dificuldade de fazer a conexão, assim como podem existir coisas que são mais fáceis de resolver. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? São 7 exemplos, ok? Passada a explicação, agora a gente vai para as pessoas. Lusa, seu nome tá aqui, Lívia, Nelson, Luana, Cristiane Luciele da Cunha, Fabiana Pereira da Silva e Ismar Lima Pereira. Então vamos lá? Vou dar uma boa noite aqui para as pessoas que chegaram. Letícia, Adriana, minha prima, Gustavo Coelho,
Rayane, Pati Lourenço, tem mais gente aqui pra cima, arroba Coração de Gaia, Amanda Maia, Andréia Rocha, Morgana, Josevana28, perfil Goesa, Thaís Miller. Boa noite para todo mundo. Agora vamos concentrar pra gente ir para os grupos. E aqui, meu povo, como é que vai funcionar essa questão dos grupos hoje? Olha, vai ter... primeira coisa, eles estão falando aqui. Esses 7 grupos, eles não... Como é que eu vou dizer? Não esgotam o assunto. Tem muito mais questões envolvidas em relação a isso. Como eles falaram no começo, aprender a tomar decisões e a se guiar pelo coração é o aprendizado de todas as pessoas. É isso que é acender o espírito, né? É ouvir o coração. Um coração leve igual uma pena. Aí estou falando aqui, biblicamente, se vocês digitarem a palavra coração e procurar, né? Vai ter muitas passagens bonitas e importantes sobre o coração. Então, nem que eles quisessem, eles conseguiriam esgotar esse tema com 7 grupos. Porém, né, eles dizem que são 7 principais fatores que eles detectaram aqui na egrégora da Irmandade Rosa Dourada e que hoje pode ser que a maior parte das pessoas se identifique com 7 grupos e mais. Se você não se identificar, pergunte se você não se identificou mesmo, se você não quer aceitar isso. Porque hoje me parece, meu povo, que vai ser o samba. Vai ser um samba doido aqui, gente. Vai ter um samba doido aqui. Parece que cada um aqui representa algo que é de todos nós. Tudo bem? Então vamos lá. A Ju falou aqui, ó. Eu acho tão difícil escutar que o coração fala, silenciar tudo para conseguir se conectar com ele. Pois é. Na fase de treinamento disso é difícil, não é fácil. Existem várias técnicas aí bioenergéticas, inclusive. Eu me lembro, Tá, rapidinho eu posso falar, peraí. Eu me lembro de uma técnica que me ensinaram sobre eu ir na frente do espelho e perguntar pro meu corpo a pergunta daquilo que eu queria saber. Achei muito doido. Eu era uma pessoa extremamente racional, sou da área da engenharia, sou da área das exatas. Eu falava, gente, coisa absurda, eu ir na frente do espelho perguntar coisa. Eu pensava isso, gente, eu era uma negação em pessoa, vocês não têm noção. Negação em pessoa. Mas aí, gente, você não acredita que realmente eu descobri alguns terapeutas, algumas terapias, e eu comecei a ver que realmente o corpo fala. O corpo fala demais. A gente sabe a resposta olhando para o corpo de uma pessoa, a maneira que ela se posiciona. E mais, se a gente realmente perguntar na frente do espelho, olha, tal coisa é sim ou não, né? Ele vai ou para frente ou para trás. Eu não sei explicar, mas acontece, porque como eles dizem, o nosso corpo tem uma inteligência. E eu vou dizer pra você que no começo eu usei muito. Hoje não. Hoje eu consigo me conectar bem aqui a esse lugar. E por mais dolorido que seja às vezes, porque dói. Não tô dizendo que seguir pelo coração não possa ter dor, tá? Pode não ter assim sofrimento. Eu não vou ficar sofrendo, mas doer dói. Dói, tá? Então ainda tem esse ponto, né? Muitas pessoas não querem tomar o remédio amargo. Elas querem o doce pra viver o amargo depois. Né? Depois elas querem um amargo, depois dá tudo errado lá na frente, mas pelo menos não foi agora. E tem gente que não, que toma o remédio amargo e aí lá na frente consegue lá na frente não, logo ali na esquina, não é lá na frente não, logo na esquina alcançam a felicidade. Mas a humanidade quer coisas rápidas, fáceis e doces, e por isso são enganadas, porque doce, doce, doce a gente vai viver, mas a gente não pode viver igual pessoas que vão só atrás daquilo que é doce. Às vezes a gente tem que tomar o remédio amargo primeiro, curar o que tem que curar e seguir em frente. Aí sim, definitivamente doce e feliz. Então vamos lá? Falei bastante, mas eu sabia hoje que a live ia ser um pouquinho mais longa, tá? Eu sabia. Eu vi que Fabiana Miranda entrou agora. Não sei se é o seu perfil é o seu nome. Fabiana Pereira da Silva, aqui. Então vamos lá. Então vamos me concentrar. Vamos de grupos, o nome vai ser grupos. Tava em dúvida, né? Vai ser grupos mesmo. Então vamos lá.
O grupo 1 vai começar com Luz Amabel Sacramento de Araújo. Grupo 1. Então vamos lá. Vou fechar o olho porque canalizo melhor de olhos fechados. Tenho mediunidade de clarividência e clareaudiência. Para quem não sabe o que significa, vou resumir de forma rápida, como se eu tivesse aqueles óculos de realidade virtual e eu vejo cenas. É assim que funciona. Então vamos lá? Quando entra a imagem aqui, né, do grupo 1, representado hoje pela Lusa, eu vejo um coração muito grande. Tem um coração gigante aqui. Ele está desenhado de maneira metafórica hoje, né? E ele é muito grande, esse coração, muito grande. E aí, ele proporcionalmente, ele é muito grande. Proporcionalmente ao quê? Ao cérebro. O cérebro, ele está aqui, né, representando a razão. Nós estamos falando de uma dualidade entre o meu coração e a minha razão. Só que o coração, ele é muito maior. Ele é muito maior. E a razão, ela tá aqui embaixo. E ela tá presa, como se fosse num quadradinho, numa grade de ferro, sabe? Eles estão falando assim, sabe quando a gente vai visitar tubarão embaixo do mar? E aí a gente precisa ir numa gaiola? Ah, entendi, é uma gaiola, isso que eles queriam que eu dissesse. Tá aqui nessa gaiolinha aqui, e lá dentro tá a razão ou o cérebro, né? O coração não, o coração tá lindo e esplendoroso. Eu podia dizer que ele tá com esse foguinho que eu coloquei aqui no título da live, assim, tá saindo até um fogo, né? Ou seja, tá vivo, né? Tá na chama aqui. Mas, racionalmente falando, existem muitas crenças limitantes, que são crenças que eles estão falando a palavra como se ela... Como é o nome, meu Deus? Elas... Eu vou usar o termo que eles estão usando, como se fosse vírus no sistema. Tá? Como se fosse vírus no sistema. E que... Em termos espiritualistas, isso também... algumas pessoas chamam isso de chips. Como se fossem chips implantados. E aí o que acontece? Mesmo quando a gente tenta fazer um movimento diferente, é como se essas crenças que estão no formato desses chips, vocês estão entendendo, né? Metaforicamente aqui, mas no caso, Lusa, não é metafórico não, aqui no seu caso, tá? É como se isso está instalado para rodar um certo sistema, para rodar sempre a mesma ideia. De tal maneira que tem ideias que a gente cultiva que nós acreditamos que são nossas, mas elas não são nossas. E o que acontece? Para que o coração ganhe voz, esse coração gigante que eu estou vendo aqui, para que ele ganhe voz, é preciso fazer uma limpeza profunda desse sistema de crenças, ou seja, das coisas que eu acho que eu acredito. E para falar a verdade, eu vou ser bem sincera aqui com o grupo 1, não é uma crença pessoal. Como é que eu vou dizer? A gente nem acredita naquilo que tá rodando ali. Tem uma coisa aqui que é meio estranha, porque eu tô vendo o grupo 1 aqui, não acredita naquilo. A gente sabe que aquilo é mentira. Mas aquela informação, ela passa na mente, como é o nome? Eles estão falando, são coisas que a gente não conta para ninguém. Aquilo passa no nosso pensamento, roda, mas a gente não fala. E um dos motivos de não falar é porque nem a gente acredita, sabe? Então, grupo 1, a gente está falando de pessoas que frequentemente têm uma dúvida de como seguir o próprio coração, porque
sustentam um sistema de crenças que limita o acesso ao coração e impede de manifestar a verdade. Estão vendo que a minha garganta está falhando? É isso que está acontecendo. Só que dessa vez, o que acontece? Dessa vez aqui, essa energia de bloqueio, ela não está vindo do coração. O coração tá lindo aqui, lindo, 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 grupo 1, lindo. A energia de bloqueio está vindo do chakra, aqui, dessa energia que está no chakra coronário. Ou seja, aqui que vibra na nosso sistema de crenças, ok? Então, isso que está aqui impede aqui a manifestação da minha verdade mais absoluta. Então, o coração está ligado à garganta, mas ao mesmo tempo encontra um ruído, tem uma espécie de um ruído entre o que a minha mente pensa e aquilo que eu falo. Deu para entender? Então, o exercício para o grupo 1 aqui... Eita, cachorrinho! O exercício para o grupo 1 aqui é uma análise... Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus! É uma análise dos pensamentos. Eles vão ensinar uma técnica. Ai, gente, eu nunca vi essa técnica, mas eu vou reproduzir. Imaginem que a gente tem o nosso cérebro, a gente imagina o nosso cérebro, e aí, de repente, esse cérebro se transforma em luz branca. É só um conjunto de luz branca esse cérebro aqui, né? Todas as partes, eles falam, dificilmente o cérebro vai ficar todo branco na hora que a gente estiver vendo. Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque essa luz branca, ela não vai conseguir ir para todos os lugares, certo? Para os lugares que ele não for luz, significa, né? E nesses lugares eu estou operando com crenças, com sombras. Então, é o exercício de eu imaginar o cérebro. Imagina o cérebro, é bem assim que eles estão falando, eu vou reproduzir igual. Imagina o cérebro, imagina você expandindo a luz. Só que a luz não vai conseguir passar pelo cérebro todo. Não vai conseguir, ela vai ficar retida. E é assim que a gente vai perceber. Tem pessoas que vão fazer esse exercício, por exemplo, de imaginação. Se concentra, né, gente? Concentra, coloca uma musiquinha, fica calmo, tal, respira. E aí, na hora que for fazer, tem gente que vai ver que a luz não vai expandir. A luz não vai expandir. Quanto menos a luz aparecer, maior é o meu nível de crença limitante e maior é a possibilidade de eu ter enraizado na mente ideias que são... que cortam essa minha expressão verdadeira do meu coração, certo? Só que tem um detalhe, grupo 1. Eles estão falando aqui. Esse grupo vale para todas as pessoas que ouvir essa mensagem. Assim como o exercício vale para todas as pessoas. Ok? Eu olhei para eles, eu vou confidenciar aqui. Falei, gente, mas esse exercício do cérebro não é muito difícil? Aí eles, mas você não fez? Como é que você sabe que é difícil? Não sei, né? Eu achei, né? Mas tá bom, essa é a mensagem para o grupo 1. Grupo 1, dificuldade de conexão com a sua verdade interior por conta de repetições mentais, bloqueios mentais, e isso pode estar ligado a uma série de implantes que vieram de fora, que podem ser físicos, no caso da luz aqui, tem implantes físicos, e aí ela vai conseguir desfazer isso. Vai conseguir desfazer isso. Certo, Lusa? Ok, esse é o grupo 1, agora a gente vai passar para o grupo número 2. Hoje estamos na sequência dos nomes. O que faz com a parte que não passa a luz? Deixa eu perguntar aqui. A luz que eles pediram para colocar é a luz branca, não é? Nas partes que não passa a luz, a gente vai colocar uma luz, como é? Verde dourada. É uma mistura de luzes. No caso da Lusa, que fez essa pergunta, você usa os raios de luz. A luz que passar é a luz que deve ficar. Eu estou falando assim com a Lusa,
dessa maneira um pouco mais técnica, porque a luz é terapeuta multidimensional e trabalha com os raios cósmicos, né? Vocês estão vendo o perfil Fraternidade 22 Raios, e ela tem o dom, missão e propósito, né? De trabalhar com os 22 raios da Fraternidade Branca, fazendo cura desse tipo de coisa, inclusive. E como sempre, nós somos curadores feridos, né? Então, hoje ela representando o grupo 1. Pronto. Quais são as cores, né? Para quem não é alusa, mas está ouvindo aqui a mensagem. Quais são as cores que a gente pode imaginar? A cor rosa, a cor azul, a cor branca já foi, né? Dourado, amarelo, verde, rubi, dourado e violeta. Mas na maior parte das vezes vai entrar a luz amarelo dourado e a luz verde de cura, certo? É técnico? Mas quem tá aqui tá preparado para se cuidar, quer se cuidar, né? Então a gente agradece aí ao conselho dos mestres para o grupo número 1. Vamos na sequência de grupo número 2, Lívia Couto Ferraz Freitas, grupo 2. Lembrando que o grupo 1, se você se identificou ou não se identificou, não tem problema, esse grupo é para todas as pessoas. Grupo 1. Agora vamos no grupo 2. Lívia. Quando entra a imagem aqui, a primeira coisa que a gente percebe, né, é justamente uma energia na sola dos pés. Bem aonde meus pés botam, onde é a insegurança de onde os pés botam, onde os pés pisam. Então, o grupo 2, a gente está falando de insegurança do próximo passo, né? Dentro do tema indecisão, tem um subgrupo chamado insegurança. O grupo 2 é insegurança, ou seja, eu não me sinto segura para fazer algo que eu desejo, ou algo que eles me dizem que o coração já sabe. No caso do grupo 2, o coração já sabe o que pode ser feito, precisa não, né? Pode, é livre-arbítrio, a pessoa poderia escolher por esse caminho, né? Porém, há uma insegurança na pisada, no próximo passo. E quando a gente está falando desse tipo de insegurança, né? De dar os próximos passos, e quando a gente cai para o nível da insegurança, muitas vezes a gente pode lidar, por exemplo, com questões como ansiedade. A ansiedade, aqui na Rosa Dourada, eles explicam muito como um processo de insegurança pessoal, tá? A pessoa se sente insegura, então ela começa a querer calcular todos os passos, e aí a gente cai nesse lugar de ansiedade, porque o nosso corpo, ele resiste a essa descarga de energia da insegurança. Vamos lá. Qual é o conselho, então, grupo 2, para lidar com essa insegurança que impede muitas vezes de dar o próximo passo e a gente fica ali naquela dualidade? Então, o grupo 2 já sabe qual é o caminho, mas ainda tem insegurança. Para o grupo 2, eles dizem o seguinte: muitas vezes a gente não está querendo tomar uma decisão porque nós acreditamos, nós temos medo do que está para vir pela frente. Só que normalmente quando isso acontece, nós estamos desconsiderando que o que a gente já está vivendo no momento já está nos aspectos negativos. Aí eles falaram, a gente vai repetir esse ponto. Nós já estamos vivendo a dificuldade. Então, o grupo 2, se fosse observar a realidade ao redor, assim, né? Nós veríamos que, na verdade, a indecisão, ela não é uma indecisão. Ela é uma escolha tomada, já nesse caso aqui. A escolha de sofrer.
Porque não importa tomar a decisão e não tomar a decisão, ela traz sofrimento da mesma maneira. Entendeu? E eles estão falando isso para dizer o seguinte, que se o sofrimento já está instalado, se o sofrimento já existe, se nós já estamos sofrendo, significa que ao dar o próximo passo, eu vou abrir uma janela de oportunidades de 50% de dar certo, 50% de dar errado. Então, para uma situação que já estava ruim, o próximo passo, ele é 50% pode dar certo, 50% pode não dar certo. É algo como, eu vou sair daquilo que eu já sei que não deu certo. Já não deu certo, né? E aí, de qualquer maneira, eu estou com opções muito melhores do que eu tenho no momento. E aí, onde entra a negação? Muitas vezes as pessoas que vão entrar para o grupo 2 são pessoas que têm dificuldade de admitir que elas estão vivendo uma coisa ruim. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está vivendo num cenário muito ruim, ela está com algum problema de saúde, questões financeiras não tão boas, não consegue, por exemplo, bons relacionamentos. Eu não estou nem falando da Lívia, estou falando de uma característica aqui do grupo 2. Ou seja, a coisa já está ruim. Eu vou usar um termo, já está tudo cagado, já deu tudo errado. E aí, eu precisaria tomar uma decisão nova, mas eu não admito para mim que aquilo que eu estou vivendo já é ruim. Enquanto a gente não admite que o que está acontecendo agora é ruim, que o cenário não é favorável, e que eu vou ter, se eu quiser mudar alguma coisa, eu vou ter que sair dessa realidade, vou ter que aceitar para poder fazer diferente. Entendeu? Então aqui é uma mente que tenta se iludir também a toda maneira, o grupo 2. E não só o grupo 2, estou falando, esses grupos hoje são muito generalistas aqui. É como a gente sabe que aquilo não é bom, mas a gente permanece lá. Certo? E aí o que impede o passo? A insegurança. Quando a gente pensa na insegurança, a gente já começa a mirar o alvo aí, dizer, olha, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E agora vamos, obviamente, já que a gente está aqui, vamos trabalhar para dar certo. Como que a gente faz dar certo, né? Pronto, se eu admito que lá atrás não deu certo, significa dizer que eu posso estudar o que deu errado. É mais ou menos assim. Eu já fiz um caminho. Eu já sei que esse caminho não dá certo. Por quê? Porque não deu certo. Quer dizer que eu vou mudar tudo da água para o vinho? Não. Quer dizer que desta vez tomarei medidas diferentes. Por quê? Porque eu já sei que já deu errado. Nós não podemos ignorar o fato de que somos seres inteligentes. E que, sendo seres inteligentes, nós já mapeamos os terrenos conforme a gente vai andando. Então, você sabe onde você já pisou. A Lívia colocou uma frase, pior que tá, não fica. Pronto, você resumiu o que eles estão tentando falar. Pior do que tá, não vai ficar. Depende também, né? Eles até deram risada. Pode ficar. Porque quanto mais a gente fica nesse cenário, mais a gente gera sofrimento. Veja, a decisão, ela pode ter dor. Por exemplo, eu tomei decisões e sentimentos que me fazem dor, dói. Mas elas não geram sofrimento, são coisas diferentes. Elas geram uma dor que é natural da mudança, mas não geram o sofrimento, certo? Então, se a gente mira agora para a parte de que eu já confio na minha inteligência interior, eu sei o caminho, eu não vou fazer o mesmo caminho de novo. Então, por que eu não vou fazer? Porque eu já sei que aquele caminho não deu certo. E aqui, gente, pode ser relacionamento amoroso. Aqui pode ser trabalho. Aqui pode ser um monte de coisa na vida. Isso aqui é geral, entendeu? Então, a gente precisa, grupo 2, confiar até na nossa razão. Confiar na nossa mente. Falar, poxa, mas eu já sei, aquele caminho já deu errado. Se eu admitir que ele deu errado, eu já sei quando ele começou a dar errado. Eu já sei o porquê deu errado, né? Então, o que acontece? O grupo 2, para vencer a insegurança do próximo passo, é lembrar que jamais você vai pisar no mesmo lugar que você já pisou antes. Sabe por que não? Porque a mente é inteligente. Ela sabe os erros. E a gente sempre vai fazer melhor. Entenderam?
Então, esse é o conselho para o grupo 2. Confiar na inteligência que vocês têm. Porque a gente errar é normal, é humano. Nós estamos numa encarnação, numa vida, né? Em que a gente toma várias decisões. E eventualmente, essas decisões, elas podem nos levar a lugares de aprendizado que eram necessários às vezes, né? Mas que a gente não vai passar de novo se a gente admitir que a gente já aprendeu. Acho que é isso que eles querem dizer. Se eu aceitar o que está acontecendo, se eu olhar, eu vou falar assim, olha, isso daqui eu já sei como é que é. Agora eu vou por outro caminho. Então confia que a sua mente sabe o outro caminho. E aí, a outra parte eu não preciso nem falar, que é ir pelo coração, né? Mas isso aqui a gente já falou. A gente não vai ficar batendo nesse óbvio toda hora. Ok? Compreendido, grupo 2? Pior que tá, não fica. A saída do lugar pode gerar dor, mas não pior do que a dor atual. Exatamente isso. Por quê? Porque agora eu já conheço. Já está posto. Eu já sei qual é a realidade. Não tem como errar mais. A gente tá sempre melhorando. Isso é uma verdade. Certo? Então, grupo 2, confia na inteligência, confia que já conhece o caminho e que não vai errar de novo. O único detalhe do grupo 2 a gente precisa admitir que tá ruim, hein? Quando a gente admite, aí a gente consegue mudar, ok? Então, agora a gente vai para o grupo 3. Obrigado, Lívia, obrigado também à equipe espiritual que aqui está. O grupo 3 agora vai estar representado por Ismar Lima Pereira. Grupo 3. Eu vi que Cristiano entrou da Cunha, seu nome tá aqui. Então, grupo 3. Ismar. Quando eu abro a imagem, né? Eu vejo uma árvore frondosa, tem uma árvore bem grande assim, uma árvore frondosa. E essa árvore, ela tem uma rachadura no meio. É como se ela fosse romper. Sabe quando a árvore, é como se alguém tivesse dado uma machadada bem no meio do tronco e a árvore fosse cair para um lado e cair para o outro, né? Então, é como se a gente estivesse sendo rachado no meio, a imagem que eles passam aqui, grupo 3. Só que tem momentos na nossa vida que a gente vai chamar de indecisão, mas não é indecisão. É algo na nossa vida chamado ciclo de morte e renascimento. O que isso significa? Que às vezes a gente precisa morrer, o ego, esse ego aqui, lembra do ego? Olha o ego dando um oi aqui. A gente precisa morrer para o novo. Olha aqui o novo chegando. É o caso do grupo 3. O grupo 3 está passando por tá numa noite escura da alma. Parece que tá morrendo. Aí, na verdade, tá nascendo. Porque bem no meio dessa árvore aqui, que ela tá rompendo para um lado, para o outro, eu vejo uma outra árvore nova subindo. Entenderam? Então, às vezes, eles estão falando aqui, esse grupo 3, a melhor coisa que o grupo 3 pode fazer é contemplar as coisas como elas são. E evitar fazer movimentos bruscos. Por quê? A gente faz movimento brusco quando um bebê recém-nascido nasce? A gente não fica pegando o bebê, joga o bebê pro alto, eu vou fazer tudo isso, tal. Não, né? Nós simplesmente damos nutrição para aquele bebê, cuidamos daquele bebê e esperamos que esse bebê cresça saudável, feliz e forte. Então, a mensagem para o grupo 3, as pessoas que vão se identificar, e aí não é todo mundo, isso aqui é para uma egrégora que está aqui,
Existe um grupo que passou recentemente por um momento de intensa morte do ego para renascimento de uma luz dentro de si, certo? Esse grupo está num momento de estagnação e aí o único problema é que ele acha que precisa tomar a decisão, tem que tomar a decisão não, precisa esperar um novo fruto crescer, ok? Essa é a mensagem para o grupo número 3. Ismar, muito obrigado. Também obrigada à equipe espiritual. Tomar uma aguinha. Tem algumas pessoas que estão perguntando como é que a gente sabe que o nome está no grupo. Como é que funciona? Na quarta-feira, no caso hoje é quarta-feira, né? Então foi ontem, a gente colocou um card e nesse card, né, vocês colocaram o nome de vocês, ou quem não colocou, na próxima semana vai sair outro, coloca o nome lá. A gente não tem mais de 55 pessoas hoje lá que deixaram o nome, inclusive agradeço muito isso. Desses 55 nomes, né, a espiritualidade escolheu 7, e esses 7 representam grupos. Como é que eu sei qual é o meu grupo? Ouvindo a mensagem e vendo como que aquela mensagem se encaixa na minha vida. Por exemplo, a mensagem do grupo 1, eles já falaram que é para todo mundo que está ouvindo. A mensagem do grupo 2 é para quase todo mundo. A mensagem do grupo 3 é para algumas pessoas que vão ouvir, entendeu? Então, mesmo que tenha colocado o nome lá, tem mais de 55 pessoas, aqui só tem 7. Então, agora a gente vai ouvir a mensagem, porque a espiritualidade, por meio dos grupos, vai trazer a mensagem para nós. A gente vai se identificar com alguma mensagem ou com várias mensagens, não é só uma não, tá bom? Então, vamos lá, a gente está indo agora para o grupo 4. Hoje é representado aqui pelo nome de Nelson Moreira Marques, grupo 4. Vamos lá. Quando eu olho para o grupo 4, eu olho a imagem, ela vem... É como se eu estivesse olhando para o céu. Imagina que eu estou olhando para o céu. E aí lá no céu, eu tenho lado A e lado B. E esse lado A e lado B é como se fossem uma nuvem do lado A e uma nuvem do lado B aqui, certo? Dentro do lado A tá cheio de palavras. E essa nuvem parece que ela vai chover a qualquer momento aqui. Tá relampejando dentro da nuvem. Já a nuvem lado B aqui, ela tá como se fosse algodão doce. Tá paradinha aqui. Paz. A palavra é essa. Paz. Qual é o grande aprendizado para o grupo número 4? Relacionado à indecisão. Eles falam, tem coisa que até a gente pode ter dúvida na vida. Tem coisa que realmente, às vezes, fica até difícil de escolher. Mas a dúvida, a indecisão, né, aqui nesse caso, ela nunca é justificável quando um dos lados é um lado que traz tempestade para a nossa vida. Entende? O que é tempestade para a nossa vida? Dor de cabeça. A gente sabe que a gente vai ter que se esforçar muito para manter aquela situação. Pode envolver pessoas que são problemáticas, né? E aí a pessoa pode falar, mas eu não sei se o outro é problemático, mas o coração sabe. Eles estão falando que o coração sabe que tem problema aí, né? A gente está envolvendo aqui mudanças repentinas, né? Aí olha, então assim, eles falam, aqui não existe uma indecisão. É claro que manter as coisas como estão, muitas vezes, é o melhor que a gente pode fazer. Por quê? Porque talvez manter as coisas como estão, que é o que está sendo representado aqui muito pelo lado B da situação aqui, é o melhor que a gente pode fazer. Porque nada troca a nossa paz. Se o que está em jogo pode, por algum momento, tirar a nossa paz, então não está em jogo, não é algo a ser escolhido. A gente não deveria, a gente não poderia, a gente
não deveria, acho que a palavra é essa, não deveria caminhar por lugares onde a gente sabe que vai chegar a tempestade. A tempestade, quando uma pessoa se apresenta como tempestade, quando um trabalho se apresenta como tempestade, quando a família se apresenta igual tempestade, a melhor coisa que a gente tem a fazer é fechar a porta e deixar isso pra lá. E não fazer essa escolha reiteradamente. Porque, infelizmente, nesse grupo 4, isso acontece. São pessoas que são... eles usam um termo aqui... Sofrem de um negócio que eles chamam de a síndrome da boazinha. Que acha que aquilo vai mudar um dia... Ou que aquilo não vai acontecer... Que aquela pessoinha vai ser boa... vai melhorar... Não, mas eu cheguei... agora vai ser diferente... Não, mas sabe, tem uma voz que vai entrando aqui tem uma voz que vai entrando aqui do meu ego. Não, mas eu posso, eu sou a salvadora, eu resolvo. É uma forma muito clara de autossabotagem. Porque se em jogo tiver a tempestade e a paz, mesmo que a paz seja manter tudo como está, maravilha, fica como está. Mas se o que como está é paz, então a gente sempre vai escolher pela paz. Aqui, ó. Então não tem dúvida. Se o que se apresentar, o cenário A, é um cenário de chuva, tempestades e confusões, raios e trovões, eles falaram aqui, e risadas maléficas, eu não sei aí quem vai se identificar com o grupo 4. Mas se isso tá de um lado, não tem decisão não, gente. Isso não é escolha que se faz. Ó, tchau, toque. Eles bateram a porta assim. Isso jamais seria luminoso. Isso não vem da luz. Isso aqui, ó, não é isso. Isso daqui é isto. A gente precisa deixar longe. E não, ninguém vai salvar ninguém. Se a pessoa é tempestuosa, ela é tempestuosa e pronto. Ela que seja tempestuosa. Fecha a porta. Se você tá construindo uma vida de paz para você, é o caso da Nelson aqui, dê valor à sua vida de paz, eles estão falando. Valoriza a paz. Lembra que nem sempre foi assim. E você precisa cultivar desse lugar de paz. Tem coisas que não estão em jogo. A gente acha que tem um jogo acontecendo. Na opinião deles, nem deveria estar em jogo. Simplesmente bate a porta e fecha. Para quem é do grupo 4, eles pedem para ouvir essa mensagem mais de uma vez. O Nelson, acabaram de falar do seu grupo aqui, mas finalizou agora, viu? É o grupo 4, depois quando você for olhar. Certo? Ok. Mensagem passada. Agora a gente vai para o grupo número 5, que vem na sequência com Luana Farias Lemos. Seja bem-vinda, Luana. Acho que é a primeira vez que eu vejo seu nome aqui. Grupo número 5. Estão gostando das mensagens? Estão entendendo? Interessante. Tô achando interessante. Vamos lá. Luana Faria Lemos. Aqui me dá uma angústia. Tá uma angústia muito grande agora. As pessoas que vão se identificar com o grupo 5 são pessoas que estão passando angústia. E aí, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu acho que a espiritualidade quer dar um conselho muito amoroso agora, muito amoroso. Peraí que eu vou absorver essa energia desse grupo aqui para transmutar. Eu sei fazer isso, mas vou ver se eu tirar, entendeu? O que acontece? Tem uma coisa aqui muito importante para todos nós sabermos, todos nós, sem exceção. Nós não tomamos decisões importantes em momentos
conturbados. Vou repetir. Decisões importantes não são tomadas em calor do momento. Nunca. Não é assim que funciona. E quando a gente se vê nessas situações que são muito angustiantes, muito pesadas, né? Que a gente está conturbado por dentro, nós temos uma missão principal. Que missão principal é essa? Nos harmonizar. Primeiro a gente, depois o resto. Certo? Então, quando a gente se vê nestas situações, não é que a gente está passando por indecisão. É que não é hora de tomar a decisão. O que está em jogo não é se eu vou decidir ou não decidir. Agora não se decide nada. Essa é a decisão mais inteligente. Entende? Agora não é hora de decisão. Então, esse grupo, nós não estamos falando de indecisão. Porque nesse estado que eu estou vendo aqui e que eu estou sentindo, a gente não toma decisão. Porque a chance de a gente não ouvir o coração e se arrepender da decisão que a gente está tomando é muito grande. Eles vão explicar uma coisa. Pode ser que quando a calma chegar, quando a gente estiver tranquilo, quando a gente já tiver saído do meio desta confusão aqui, pode ser que a gente fosse tomar a mesma medida que a gente tomaria lá na confusão. Não quer dizer que quando o momento passar difícil, que a decisão vai ser outra. Quer dizer que eu terei força suficiente para sustentar a minha decisão. E eu não vou ficar perguntando o que seria se eu tivesse tomado essa decisão em outro momento. Eu não vou ficar me perguntando isso. Por quê? Porque eu não vou precisar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente toma a decisão que até é certa na hora errada. Então, ou seja, até para tomar decisões tem a hora certa. Qual é a hora certa? A hora em que a gente está, no mínimo, emocionalmente equilibrado. Certo? Então, grupo 5 é o grupo da não decisão. Ou seja, não é a hora da decisão. Decisão tem hora. Qual é a hora? É a hora do esclarecimento interior, quando as coisas internas já estão ok, aí você vai pensar em tomar uma decisão. Porque eles estão mostrando aqui que neste grupo 5, não é só as emoções que estão no redemoinho aqui, e eu estou sentindo essa angústia que eu estou sentindo grande aqui. Não é isso não. A mente também está no redemoinho. Entendeu? Então o negócio é feio, porque na verdade, que equilíbrio que se tem para tomar uma decisão aqui? Nenhuma. Então não é hora de decisão. O grupo 5 não toma decisão. Por quê? Não é o momento da decisão. É o momento do autocuidado. É o momento de alinhamento. Quando estiver alinhado, aí sim toma decisão. Ainda que seja a mesma que já estava na sua ideia antes. Mas só tome decisões quando você for capaz de sustentar as decisões e que aquilo já estiver muito bem esclarecido. Momentos de tumulto não é momento de decisão. Compreendido, grupo 5? Essa é a mensagem. Agora, peraí, que a gente vai ter que fazer uma transmutação de chama violeta aqui. Quem puder enviar para mim muita luz dourada também ajuda. Para recompor aqui as energias. Como enviar luz dourada? Só imagina que vocês estão enviando luz dourada, intenciona e pronto. Beber bastante água para dar uma movimentada. Vamos pro grupo 6? Ok, já deu uma estabilizada. Então vamos lá, grupo 6, Cristiane da Cunha. Grupo 6. O nome é maior, mas eu falei só o primeiro e o último nome. Então vamos lá. Grupo 6.
Quando abre a imagem, eu vejo algo aqui na mão. Que mão é essa, gente? Esquerda. Pra mim tá na esquerda, aí pra vocês não sei. Mão esquerda. Tem uma coisa que tem, é como se eu estivesse segurando uma coisa bem pesada na mão esquerda. E a minha mão direita aqui tá vazia. Ok, eu tô vendo que tem um desequilíbrio. Isso eu tô sentindo, um desequilíbrio. Vamos pela lógica, tá? O lado esquerdo aqui, essa vamos ir pela lógica. O lado esquerdo, ele é o lado do feminino. É o lado que recebe, certo? E o lado direito é o lado do masculino, aqui, do corpo, da energia, né? É o lado que dá, é o lado do comando. O que acontece? Essa indecisão que a gente está tendo aqui, na verdade, pode ser interpretado muitas vezes como qual é a palavra? Desequilíbrio energético entre a polaridade feminina, entre o receber e o dar. Por quê? Tem uma frase que a gente usa aqui na Rosa Dourada que diz que a lei do amor é a lei do equilíbrio e que a lei do equilíbrio é dar e receber. Podem ter decisões na vida que vão exigir que o grupo 6 dê um novo passo, tome uma nova ação, entendeu? E eu vejo isso como algo do tipo, é pra já, é agora. Por quê? Porque a energia do receber já tá chegando, tá ficando pesado, eu recebo, mas eu preciso em troca fazer algo, entende? Fazer uma ação. Essa ação precisa acontecer, né? E por incrível que pareça, eles estão falando, isso aqui é muita gente tá passando por isso daqui. E aí, o que é a energia do receber? Pode ser estar recebendo muitas como é o nome? Informações espirituais. Pode ter gente no grupo 6 que está abrindo mediunidade, não sabe aplicar a mediunidade. Tem pessoas no grupo 6 que pode ter uma relação, como é o nome com isso? Conforto material, ou seja, tá com condições financeiras, mas não consegue materializar projetos. Então, eu tenho as condições de fazer algo acontecer, mas eu não faço acontecer. Então, eu já recebi, mas eu não consigo dar, não consigo materializar isso. Entendeu? Então, entendi. Então, o que acontece? O desequilíbrio está em realização. Fica parecendo que é indecisão, mas aqui nós estamos lidando com uma dificuldade de materializar as coisas. Entendeu? A indecisão aqui, ela é desequilíbrio energético. Eu recebi, mas eu não materializei. Eu recebi, mas não paralisei. E aí, eles estão falando, é curioso, que inclusive vai ter pessoas no grupo 6 que vai olhar e falar assim, eu recebi o quê? Então, as pessoas que vão usar essa frase e falar, eu não recebi nada, então já começa a exercitar a gratidão por tudo que por tudo como está, entendeu? Porque já recebeu, eles estão falando aqui. Já recebeu. Nós recebemos coisas todos os dias. Muitas coisas todos os dias. Não é? Então, por exemplo, se eu estou com a minha saúde em dia, então tem muitas coisas na vida que a gente pode fazer. Não é verdade? E se eu não fizer, por exemplo, estou com a minha saúde em dia, mas passo o dia inteiro deitado, né, sedentário, eu estou o quê? Não materializo a minha saúde no mundo. Eu não me coloco para fazer atividades que vão agregar valor, nem para mim, nem para o próximo, por exemplo. Vou dando um exemplo aqui do grupo 6. E não é um exemplo trivial, não, viu? Eles estão falando que isso é um exemplo bem forte, aliás. É sobre isso mesmo que eles estão falando. E o que acontece? Essa energia do desequilíbrio, ela toma conta de tudo. Então,
a gente acaba recebendo muito do mundo, não reconhece isso, e aí na hora de tomar as decisões a gente não toma. Por isso que é importante a gente se colocar em movimento, fazer atividade física, ler livro, é uma forma também de dar, né, de materializar coisas aqui. Ler livro, receber, mas transformar aquele livro em aprendizado é uma maneira de materializar. Apoiar outras pessoas em projetos que elas venham a fazer, fazer parte de grupos de pessoas, por exemplo, aqui, grupo, roda de oração, grupo de meditação, grupo de, como é o nome, gente? Do sagrado feminino, sagrado masculino. Como é o nome disso? Roda de dança. Eles estão mostrando várias coisas aqui. É tipo algo que você dê. Você tem para dar, não tem? Então dê. Então a grande pergunta para o grupo 6 é: o que eu tenho de sobra que está aqui, que eu posso inclusive dar? Tem saúde? Aplique a sua saúde. Tem condições financeiras? Trabalha com projetos ou apoia projetos de pessoas. Entendeu? Eu preciso receber e dar. Receber e dar. Senão eu crio um desequilíbrio energético. E aí eu olho para a vida está com uma energia meio estagnada. Eu não sei o porquê que ela está estagnada. E no caso do grupo 6, desequilíbrios energéticos. Eles estão mostrando a imagem de um corpo. Como é o nome? Estão vendo isso daqui? Eu já mostrei essa carta várias vezes hoje, né? Vocês estão vendo que é o masculino e feminino. Só que assim, na carta ele tá separado, mas o corpo energético ele é único aqui, certo? E aí nesse único aqui, andrógeno, corre as duas energias, masculina e feminina. Então o que acontece? Se eu só recebo, não agradeço, não distribuo, isso cria um desequilíbrio para a vida. Entendeu? Complexo, né? Sabe por que é complexo? Não tem nada a ver com eles não, tem a ver comigo. Porque normalmente eu lido com pessoas que dão demais e recebem menos. E aqui a gente tá vendo uma inversão do grupo 6. São pessoas que recebem, mas não conseguem dar, de alguma maneira. Certo? Então agora a gente vai para o último grupo, que é o grupo número 7. Agradeço o Cristiano que representou o grupo 6. E agora a gente vai para o grupo número 7. Com Fabiana Pereira da Silva. Então vamos que vamos. Ana chegou agora, Ramile, Luana Braide, sejam bem-vindas. A Ju falou que tá na cara que eu sou professora. Sou professora de profissão. E esse... Gosto de ensinar desde criança. Gosto muito de ensinar. E aí acabou coincidindo uma coisa com a outra aqui na espiritualidade. Nada programado, mas tudo certo. Vamos lá, Fabiana Pereira da Silva, grupo 7. Mas não menos importante, eles falaram aqui. Eles estão mostrando aqui as nossas crianças interior, ou seja, a fase infantil. Nesse caso aqui é quando... Como é o nome? Desejos e necessidade das crianças. Quando nós somos crianças, nós temos muitos desejos que não são atendidos. Por quê? Porque não dá para atender. Simples assim. Algumas pessoas têm mais desejos reprimidos e outras têm menos. E existem pessoas que não têm só desejos reprimidos, porque o desejo é uma coisa, necessidade é outra. Por exemplo, nós temos necessidade de nos alimentar, de manter a saúde, a higiene, não é? Isso não é desejo. Isso é necessidade. Certo? Beleza. Quando a gente cresce e as necessidades e os desejos da criança, da nossa fase infantil,
Tem uma frase muito famosa que diz que a nossa vida adulta é o chão da vida da criança. A gente pisa e nem sabe que está pisando. A psicologia já trata isso. Grande parte das nossas questões existenciais estão na infância. Infância, 1 a 7 anos, no mínimo, um período muito crítico de adaptação aí à nova personalidade, a formação do eu, a formação do ego. Beleza. O grupo 7 é um grupo em que talvez tenha faltado coisas na infância e essas coisas não precisam ser coisas só materiais. Por exemplo, crianças que foram, qual é a palavra, gente, que é essa daqui? Privadas, por exemplo, de receber amor dos pais. Faltou o pai, faltou a mãe, ou não, o pai e a mãe existiam, mas não eram afetuosos, tá entendendo? Falta. Aqui a gente tá falando de necessidade e desejo na época infantil. E pode não ser só materiais, não é só bens materiais. Por que que acontece? De alguma maneira, eu vou repetir só o que eles falam, não sei o que eu tô falando aqui. De alguma maneira, quando a gente se torna adulto, é como se o nosso adulto tivesse ainda com aquela criança ferida dentro de nós, e essa criança, ela tivesse procurando garantir as suas próprias necessidades e desejos. É meio complexo, mas significa dizer que muitas vezes, como adultos, nós temos dificuldades de tomar decisões, porque é como se a gente não pudesse ir além daquilo que a gente não recebeu, seja por necessidade ou seja por desejo. A dúvida, a indecisão aqui fica quase como um melhor amigo imaginário. Porque aqui no grupo 7 a gente está falando de pessoas e situações que muitas vezes acreditam que elas não merecem as coisas. Entendeu? Por quê? Porque eu tive uma infância tão difícil, eu ainda não resolvi isso, a minha história é uma história tão difícil, que quando eu sou adulto, eu tenho uma certa dificuldade em escolher por mim às vezes. A indecisão aqui desse grupo, ele é tão profunda, tão lá dentro, que aqui mora a autossabotagem muito grande. Aqui mora um nível de autossabotagem muito grande, que é, eu nem sei se eu posso me escolher enquanto adulto. Eu nem sei se eu posso fazer alguma coisa pra mim. Porque a dor que eu sinto da minha infância, das coisas que eu não tive, das coisas como elas foram, do que meu pai não deu, do que minha mãe não deu, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, meu pai era alcoólatra, minha mãe me abandonou, minha mãe só ama meus irmãos. Aqui tá, todos esses problemas estão no grupo 7. Eles são problemas mesmo. Todos esses emaranhados aqui estão no grupo 7. O que acontece? Quando eu chego na fase adulta, como que eu vou escolher o melhor para mim? Se a minha criança interior ainda não recebeu o melhor, como que eu vou escolher o melhor para mim? Entende? Então essa indecisão aqui, ela não é nem indecisão, ela já é uma autossabotagem aqui. O grupo 7 se autossabota demais. Por que eu tô falando isso? Porque claro que é uma decisão diária, mas é uma decisão sem consciência. Na verdade, a gente nem pensa que a gente está tomando uma decisão. A gente já construiu uma vida que ela é uma vida em que a gente não tem um merecimento, que a gente não vai colocar em prática, que a gente pode receber algo melhor, que a gente pode viver o melhor da vida. Vocês estão entendendo? Bastante complexo o grupo 7. O conselho para o grupo 7 é tratamento psicológico, ajuda terapêutica, revisão da fase da infância. E aí, muitas pessoas aqui vão se identificar com o grupo 7. Se alguma dessas frases que eu falei aqui, em algum momento que seja, se encaixar a alguém de nós aqui, é hora de a gente procurar ajuda. Porque criança não decide. Quem decide é o adulto. Quem toma decisões é o adulto.
criança não decide. Aí eu vou até dizer assim, mas olha, aquela criança é super madura. Alto lá, permanece sendo uma criança. E os efeitos do que estão fazendo, a decisão que o adulto não toma e joga nas costas da criança é traumatizante. Criança não decide. Então, quando a gente... Porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Criança não tem consciência, não tem visão de mundo, não tem experiência. Criança não decide. Mas se nós ficamos presos na nossa criança interior, a gente se torna adultos que também não decidem. Ou melhor, decide, mas decide sempre pela autossabotagem. Certo? Então, nós estamos sendo muito mais crianças em corpo de adulto do que adultos com uma criança saudável dentro de si. E aí, grupo 7, eu tenho uma triste coisa a falar aqui para nós. A maioria das pessoas que vai ouvir essa mensagem está também no grupo 7. Aí eles falam, criança não decide. Naturalmente, a indecisão vai ser melhor amigo, é o amigo imaginário. E esse grupo é bom, o grupo que se reconhece no grupo 7, pois é bom, meus amigos, é bom buscar ajuda, porque sozinho isso não vai embora não. A gente não consegue lidar com isso daqui sozinho. Ok, grupo 7? Então vamos lá? Hoje a live era isso. Na próxima semana a gente volta no horário normal das quinta-feiras, às 19 horas. Vou aproveitar aqui para dar um oi para Ívia. Ívia que entrou agora. Beijo, linda. Seu pai tá aqui, o Ismar, com o grupo 3. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a live hoje. Muito obrigada a todo mundo que vai assistir pelo YouTube. Todo comentário, curtida, ajuda isso esse conteúdo a chegar em mais pessoas e quem sabe, né, ajudar mais pessoas também. Então, se puderem curtir, compartilhar, tanto aqui no Instagram, tanto no YouTube. Para quem não conhece o nosso canal no YouTube, entra lá, dá uma forcinha, porque meu objetivo é que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de canalização. É feito na hora, mas é feito de coração, viu? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.